Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos. Quinta-feira, dia 4 de agosto. Hoje é o dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos. E acaba sendo também o padroeiro de todos os padres que trabalham em paróquia, né? A gente acaba não centralizando só no pároco, porque ele foi um exemplo de padre. Quando ele estudava, ele tinha dificuldade. E ele foi ordenado mais por piedade, assim, e porque ele era muito piedoso. Mas intelectualmente ele não tinha muito conhecimento. E deram para ele, numa cidadezinha, os camponeses, numa cidadezinha da França, de Ars. Lá naquela cidadezinha, a população não vivia muito bem. Ele caminhava pelas ruas rezando. Conclusão, ele transformou o coração daquelas pessoas. Então, hoje é dia de quem trabalha diretamente com o povo, né? Como sacerdote. Domingo, dentro do mês vocacional, nós vamos destacar o dia da vocação sacerdotal, dia do padre. Mas hoje, no padroeiro de todos os padres, de todos os párocos, isto é, aqueles que estão à frente das paróquias, né? Neste dia nós também celebramos esta vocação tão necessária, tão bonita. Toda vez que eu lembro do meu sacerdócio, eu agradeço a Deus. E eu acabo resumindo que eu sou um padre feliz. E a felicidade não significa que não se tenha desafios, problemas. A felicidade depende muito da realização vocacional. Encontrar a vocação. Um pai de família tem que ser feliz com a família que tem. E aí vai a sequência das diferentes vocações, inclusive a vocação de ficar solteiro, de ficar solteira. É uma vocação muito valiosa também se a pessoa foi chamada a essa vocação. Que a sociedade não padronize as vocações, porque as vocações são dons de Deus. É Ele quem dá a vida e dá a vocação. Na alegria de estarmos juntos nesta quinta-feira, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus deste dia 4 de agosto é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça.
Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus deste dia, ela é muito, muito especial. Vejam, como é que começa? Jesus, nessa caminhada, ele já deveria ter caminhado um tempo, na convivência, num determinado momento ele pergunta: o que o pessoal está dizendo de mim? Quem eu sou? Ele diz: o que estão dizendo? Quem é o Filho do Homem? Jesus se dá o título de Filho do Homem. Por quê? Porque é Deus feito humano. E aí Jesus pergunta o que estavam dizendo dele, de quem ele era. E eles foram respondendo, um diz que é João Batista, outro que é Elias, um dos profetas que ressuscitou. Depois Jesus pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Vejam a liderança de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus pediu: olha, não falem isso para ninguém. Mas na sequência, vejam que Jesus tenta mostrar, conforme os apóstolos iam crescendo na fé, Jesus ia revelando o que haveria de acontecer com ele. E Jesus aproveita, já que os apóstolos tinham entendido que ele era, ao menos Pedro fez uma síntese dos outros, dizendo: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, vai ver que Jesus pensou: agora eles estão preparados, eu vou contar o que vai me acontecer. E aí Jesus diz: olha, o Filho do Homem vai ser condenado, e aí coloca por quem? Os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os anciãos. Então ele vai ser morto, ele vai padecer e vai morrer. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Pedro falou de novo. Ele disse: que não te aconteça nunca isso, longe de ti acontecer isso, de sofrer, de ser condenado, de ser morto. Os apóstolos queriam um líder vivo, mas os apóstolos ainda não tinham entendido como é que Jesus iria ficar vivo, mesmo passando pela morte. Na verdade, Jesus aceita a morte, acolhe a morte para mostrar para que todos da condição humana, ninguém se escapa. Todos vão ser visitados pela morte. Mas olha só, Jesus mostra o que é maior do que a morte: a ressurreição. No terceiro dia, ele ressuscita. E Pedro não queria que Jesus contasse isso. Jesus usa uma expressão: vai para longe de mim, Satanás. Claro que foi forte isso, mas era necessário para que os apóstolos não caminhassem tristes com um mestre que iria ser condenado. Afinal, ele não tinha feito nada, mas era preciso que os apóstolos assimilassem a dor, o sofrimento. Mas o que vem depois do sofrimento, depois da dor? Que nem todos experimentam o que vem depois do sofrimento. Por quê? Porque não querem o sofrimento. E Pedro disse: não, que nunca te aconteça isso, Senhor. Afaste disso aí. E Jesus é duro com Pedro. Mas ele também nos adverte que nós não devemos fugir dos problemas, nem do sofrimento quando chega. Quando os problemas chegam e o sofrimento chegar, nós não devemos sair correndo desesperados. Mas também tem cuidado, a gente não tem que também ir em busca do sofrimento. O que nos faz sofrer? Olha só, é o amor. Porque amamos, sofremos. Por isso que Jesus nos mostra o caminho, o sofrimento, a morte, mas o terceiro dia, que é o principal. Muita gente gostaria de seguir Jesus sem a cruz.
Muita gente quer ser feliz sem ser provado pelo sofrimento. E isso não existe. Tenhamos muita fé, muito amor, porque vale a pena sofrer por amar. E que o Senhor nos ajude a caminharmos na direção da ressurreição. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, que Ele nos faça passar da cruz para a luz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, paz e bem, santa alegria.